Antes de começarmos, eu te faço uma pergunta direta, e responda com sinceridade, nem que seja apenas para você mesmo. E se o maior programa de investigação de OVNIs da história não tivesse sido criado para descobrir a verdade, mas para escondê-la? Durante décadas, milhões de pessoas ao redor do mundo acreditaram que o Project Blue Book representava o esforço máximo do governo dos Estados Unidos para entender fenômenos aéreos inexplicáveis. Um projeto científico, sério, racional, criado para investigar relatos estranhos e tranquilizar a população. Mas hoje, o que você está prestes a ouvir não é a versão oficial. Hoje, vamos mergulhar em arquivos esquecidos, relatos suprimidos, casos que nunca chegaram ao público e em uma possibilidade perturbadora. A de que o Project Blue Book foi apenas a face visível de algo muito maior. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer casos reais que nunca apareceram nos relatórios finais, testemunhos de militares, pilotos e cientistas, documentos internos que contradizem a narrativa oficial, e indícios de que uma presença não humana pode estar observando a humanidade há décadas. E eu já te aviso, quanto mais avançamos nessa história, mais difícil fica ignorar as perguntas que surgem. Então, ajuste o volume, se acomode. Porque a partir de agora, entramos em território oficialmente negado. O Project Blue Book foi oficialmente iniciado em 1952, em plena Guerra Fria. O mundo vivia sob tensão constante, e qualquer objeto desconhecido nos céus era tratado como uma possível ameaça soviética. O discurso oficial era claro: investigar OVNIs, determinar se representavam ameaça à segurança nacional, identificar fenômenos naturais mal interpretados, desmentir boatos e acalmar a população. Durante seus 17 anos de atividade, o projeto analisou 12.618 relatos. Segundo o relatório final, publicado em 1969, nenhum caso investigado representa evidência de tecnologia extraterrestre. Caso encerrado. Ou pelo menos, era isso que o público deveria acreditar, porque dentro do próprio Project Blue Book, essa conclusão nunca foi consenso. A contradição interna. O principal consultor científico do projeto foi o astrônomo J. Allen Hynek, inicialmente um cético absoluto. Mas ao longo dos anos, Hynek começou a perceber algo inquietante. Muitos casos simplesmente não se encaixavam. Explicações eram forçadas. Relatos altamente qualificados eram ridicularizados. Em entrevistas posteriores, Hynek declarou: o ridículo não faz parte do método científico, mas fazia parte do Blue Book. Essa frase sozinha já levanta um alerta. Se o objetivo era ciência, por que o ridículo era uma ferramenta oficial? Entre os mais de 12.000 registros, 701 casos foram classificados como não identificados, mesmo após investigação. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Pesquisadores independentes afirmam que centenas de casos nunca entraram nessas estatísticas. Esses são conhecidos como unreleased cases, arquivos invisíveis, casos envolvendo pilotos militares experientes, múltiplas testemunhas simultâneas, registros de radar, efeitos físicos ou psicológicos. Esses relatos eram considerados perigosos demais para o público, e muitos foram arquivados sob sigilo ou simplesmente apagados. Muito antes do termo disco voador existir, durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados e alemães relataram encontros estranhos nos céus da Europa e do Pacífico. Eles descreviam esferas luminosas, objetos que acompanhavam aviões por quilômetros, manobras impossíveis, total silêncio. Esses objetos ficaram conhecidos como Foo Fighters. O mais inquietante: nenhum país assumiu a autoria. Nenhuma tecnologia conhecida explicava o fenômeno. Nenhuma tentativa de ataque foi registrada. Eles apenas observavam. Documentos militares internos, liberados décadas depois, confirmam que os Foo Fighters não eram armas inimigas conhecidas. Mesmo assim, essas ocorrências nunca foram oficialmente conectadas ao Project Blue Book nos relatórios públicos. Por quê? Porque admitir isso significaria reconhecer que algo desconhecido já estava nos céus muito antes da Guerra Fria. Entre os arquivos não divulgados, há inúmeros relatos de pilotos descrevendo objetos que paravam instantaneamente no ar, aceleravam de 0 a milhares de quilômetros por hora, faziam curvas em ângulo reto, entravam e saíam da água sem desaceleração. Um piloto da Força Aérea relatou: não era como perseguir algo físico. Era como tentar alcançar algo que ignorava completamente as leis da inércia. Esses relatos foram classificados internamente como
fenômenos com desempenho além da tecnologia humana conhecida. Mas publicamente, erro de percepção, ilusão óptica, reflexo atmosférico. Sempre a mesma estratégia. Alguns casos não envolviam apenas avistamentos. Testemunhas relataram perda de tempo inexplicável, paralisia temporária, sensação de observação consciente, pesadelos recorrentes após o evento. Em um caso registrado internamente, uma família inteira apresentou sintomas psicológicos semelhantes após um avistamento próximo. Os médicos não encontraram causa clínica. O relatório interno concluiu: o impacto psicológico é consistente entre os indivíduos. Esses arquivos receberam classificação especial e foram removidos de qualquer divulgação pública. E aqui eu te pergunto: quantos relatos assim você acha que foram descartados como imaginação? Quantas pessoas viveram algo real e foram silenciadas? Porque a partir daqui, a história fica ainda mais inquietante. Até aqui, você ouviu relatos aparentemente isolados. Avistamentos estranhos, manobras impossíveis, efeitos psicológicos e documentos ocultos. Mas quando pesquisadores independentes começaram a cruzar os dados, algo perturbador emergiu. Esses casos não eram aleatórios. Eles seguiam padrões consistentes, repetidos ao longo de décadas, em diferentes continentes, culturas e contextos militares. E padrões, você sabe, não surgem por acaso. Mesmo sem comunicação entre as testemunhas, os objetos descritos apresentavam formas semelhantes. Discos metálicos, objetos ovais, esferas luminosas, estruturas triangulares silenciosas. Pilotos, civis, operadores de radar e militares descreviam as mesmas características, mesmo em épocas em que não existia internet ou mídia globalizada. Isso levanta uma questão crítica. Como pessoas sem contato entre si descrevem exatamente a mesma coisa? Os objetos não se moviam de forma aleatória. Eles acompanhavam aeronaves, mantinham distância segura, reagiam a tentativas de aproximação, demonstravam consciência do ambiente. Em vários casos, quando caças se aproximavam, os objetos se afastavam com extrema precisão, como se antecipassem às ações humanas. Um relatório interno do Blue Book descreveu: o objeto pareceu responder às manobras do piloto antes mesmo que fossem concluídas. Isso não sugere fenômeno natural. Isso sugere intencionalidade. Talvez o padrão mais inquietante de todos. Grande parte dos casos suprimidos ocorreu próximo a bases militares, instalações nucleares, locais de testes de mísseis, submarinos estratégicos. Em certos episódios, sistemas nucleares foram temporariamente desativados após avistamentos. Nada disso apareceu nos relatórios públicos. Mas nos memorandos internos, a preocupação era clara. O fenômeno demonstra interesse específico em capacidade militar humana. Pare por um instante e reflita comigo. Se isso fosse apenas curiosidade científica, por que monitorar armas nucleares? Por que acompanhar exercícios militares? Essa pergunta nos leva diretamente à próxima parte. Aqui entramos em território sensível. Nada do que você vai ouvir agora é apresentado como certeza absoluta. Mas são hipóteses baseadas em padrões documentados, analisadas por cientistas, ufólogos e ex-militares. E todas elas são mais perturbadoras do que a ideia de simples visitação. Hipótese 1. Observação biológica. Uma das teorias mais aceitas entre pesquisadores sugere que a humanidade está sendo observada como parte de um estudo de longo prazo. Assim como humanos observam animais em reservas naturais. Essas entidades poderiam estar monitorando evolução social, desenvolvimento tecnológico, comportamento em situações de conflito. O detalhe inquietante: estudos biológicos exigem tempo. Décadas, séculos, milênios. O que sugere que não somos a primeira geração observada. Hipótese 2. Monitoramento tecnológico. Outro ponto recorrente nos arquivos ocultos é o interesse direto em tecnologia humana. Especialmente, avanços aeronáuticos, energia nuclear, sistemas de comunicação. Sempre que a humanidade dava um salto tecnológico, os avistamentos aumentavam. Coincidência? Ou vigilância? Hipótese 3. Extração de recursos. Alguns casos relatam objetos entrando e saindo de oceanos, florestas e regiões remotas. Sem explosão, sem poluição, sem deixar vestígios.
Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem a possibilidade de extração discreta de recursos naturais, fora do alcance da percepção humana. Se isso for verdade, estamos falando de uma atividade silenciosa, realizada sem nosso conhecimento. Há décadas. Hipótese 4. Preparação e longo prazo. Talvez a hipótese mais desconfortável. Os dados sugerem paciência. Observação contínua. Nenhuma tentativa aberta de contato. Isso levanta a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se não for o momento certo ainda? E se estivermos sendo avaliados? Nem todos dentro do Blue Book concordavam com o acobertamento. Alguns cientistas e militares insistiam que certos casos não podiam ser explicados. Esses indivíduos enfrentaram ridicularização, estagnação na carreira, transferências forçadas, silêncio imposto. Um ex-oficial declarou anos depois: não éramos proibidos de falar, éramos ensinados a não sermos levados a sério. Essa é uma forma muito mais eficaz de censura. Documentos revelam que havia pressão direta para encerrar investigações rapidamente, reduzir a gravidade dos relatos, aplicar explicações simplistas. O objetivo não era descobrir a verdade completa, era controlar a narrativa. Em vez de negar frontalmente, a estratégia era criar confusão. Relatos reais eram misturados com histórias absurdas. Testemunhas sérias eram associadas a teorias extravagantes. Assim, tudo se tornava risível. Um memorando interno descreveu isso claramente. A ridicularização reduz o impacto público mais do que a censura. E funcionou. Durante décadas, qualquer pessoa que falasse seriamente sobre OVNIs era desacreditada. Agora eu te pergunto algo muito importante. Quantas verdades você já descartou? Apenas porque alguém disse que era loucura? Após anos analisando documentos, relatos e testemunhos, uma verdade desconfortável começa a se formar. O Project Blue Book não falhou. Ele cumpriu exatamente o papel para o qual foi moldado. Não para revelar tudo, mas para administrar o quanto a população poderia saber. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O silêncio foi criado para nos proteger ou para nos manter despreparados? Autoridades da época afirmavam que a divulgação completa poderia causar pânico social, crise religiosa, instabilidade política, colapso de confiança nas instituições. Mas ao mesmo tempo, negar a verdade também tem consequências. Porque quando a verdade surge fragmentada, sem contexto, ela assusta ainda mais. Estudos internos do próprio governo norte-americano analisaram o impacto psicológico da revelação extraterrestre. O resultado? A preocupação não era apenas medo. Era perda de controle. Saber que não somos o topo da cadeia. Não dominamos completamente nosso espaço aéreo. Não controlamos tudo o que acontece ao nosso redor. Isso abala a noção de segurança construída ao longo de séculos. E talvez por isso a estratégia tenha sido gradual. Ridicularizar, minimizar, silenciar, ganhar tempo. Tempo para quê? Se os padrões indicam observação contínua, então precisamos encarar uma possibilidade desconfortável. Talvez a humanidade não seja o foco principal da narrativa. Talvez sejamos um experimento social, uma civilização em avaliação, uma espécie em fase de observação. Os relatos sugerem que não houve tentativa clara de contato direto, nenhuma mensagem global, nenhuma revelação aberta, apenas vigilância silenciosa. E isso levanta uma questão perturbadora. Contato exige igualdade, e talvez ainda não tenhamos alcançado isso. Estamos vivendo um momento único da história humana. Em 2026, a humanidade possui inteligência artificial avançada, exploração espacial privada, telescópios capazes de detectar exoplanetas, tecnologias de vigilância sem precedentes. E curiosamente, o discurso oficial começou a mudar. Hoje, o termo OVNI foi substituído por UAP. Relatórios recentes admitem fenômenos aéreos sem explicação conhecida, algo que o Project Blue Book nunca admitiu publicamente. Isso não parece coincidência. Parece preparação. O legado do Project Blue Book não está nos relatórios publicados. Está nos arquivos que nunca vimos, nos testemunhos desacreditados, nos casos que desapareceram, no padrão que se repete até hoje. Blue Book não encerrou a investigação. Ele apenas mudou a forma como ela aconteceria, longe do olhar público. Talvez a pergunta final não seja:
Eles existem. Mas sim. Por quanto tempo convivemos com essa presença, sem perceber? Porque se os relatos forem verdadeiros, se os padrões forem reais, se os arquivos ocultos forem apenas a ponta do iceberg, então a maior revelação não será a chegada de algo novo. Será a constatação de que nunca estivemos a sós. E agora, antes de encerrar, eu te faço a pergunta mais importante de todas. Você prefere viver confortável com uma mentira, ou inquieto com a verdade? O Project Blue Book pode ter sido encerrado oficialmente em 1969. Mas os fenômenos continuaram. Os relatos continuam. Os céus continuam sendo observados. E talvez eles também estejam nos observando agora. Se você acredita que a verdade deve vir à tona, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo. E continue questionando. Porque o maior mistério do universo não é o que está lá fora, é o que ainda escondemos aqui dentro.